Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está me ouvindo, né? Mais um vídeo nosso para reflexão sobre a palavra de Deus, com esperança, vida eterna, o bem vence o mal, né? Não adianta, o mal ele é deficiente por si só, né? Sabemos que o mal não é perfeito, então se ele não é perfeito, ele se destrói a si mesmo. Como o bem é perfeito, então ele prevalece, né? Porque, aliás, a vida é um bem, né? Os espíritos das trevas, os demônios, eles foram tirados da vida de Deus e se rebelaram, né? Os anjos rebelados. E muitos homens também se rebelam, né, na criação. Mas aqueles que se firmam em Deus terão a vida eterna, a glória eterna, né? Serão revestidos de glória, novo corpo glorificado. Ah, mas por que tanta desgraça no mundo? Justamente para a gente escolher e ser vencedor. Aí que está o nosso combate. O apóstolo São Paulo fala: eu combati o combate, guardei a fé. No combate você tem sofrimentos, né? O Senhor Jesus também falou isso. Mas ele falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu tenho a ver, Senhor, com o Senhor vencer o mundo? Mas ele está dizendo assim: se eu venci, vocês em mim também vão vencer. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Depois ele completa, né? O povo não entende isso. O povo quer viver aqui um mar de rosa e não entende, porque não enxerga o plano geral de Deus, da criação, de onde eu vim, onde estou e para onde vou, né? Então ele fala assim: tem de bom ânimo, quer dizer, se anima, se já agita, se mexe, se alegra. Pois eu venci o mundo. E se anima quando? Quando você está com problemas, quando você está com dificuldade. Vamos fazer o que pode, o que não pode. O pessoal antigo dizia: se sacode o rabo do bode, né? O que você não pode, deixa para lá. Vamos fazer o que a gente pode, né? O que eu posso fazer, eu vou fazer e vou tentar fazer o melhor que eu puder. Então Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele completa aí. O pessoal costuma ler só um trechinho da frase de Jesus. Às vezes é 2 versículos, eles lêem um só e o outro fica para lá, né? Tem os evangélicos que costumam fazer isso, né? Por exemplo, ele fala assim, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é só isso, não. Depende da pessoa que vai resistir, o diabo vai te judiar mais ainda de você, os demônios. Então, qual o segredo, Jonas? O segredo é que antes disso existe um versículozinho fundamental, que diz assim: sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, aí resistir ao diabo e ele fugirá de vós, entendeu? Aí sim o diabo vai fugir de você, se você estiver debaixo da mão poderosa de Deus. O que é estar debaixo da mão poderosa de Deus? Você crer nele, é você fazer oração, você se ajoelhar, reconhecer que ele existe, que ele é real, falar com ele, adorar ele, entendeu? Entregar os seus pecados, suas misérias para ele, confessar os seus pecados, pedir perdão, perdoar, cumprir os seus mandamentos, né? Então isso é estar debaixo da mão dele. Aí sim, aí o diabo vai ficar aterrorizado com você. Mas agora vai resistir ao diabo de qualquer jeito, que você vai tomar uma surra, que nem aquele 7 que foi tocar o demônio e chegaram lá e falaram assim: ah, o rapaz endemoniado, né? Talvez com uma legião de espíritos malignos. E foram tocar o demônio lá, falavam: ah, demônio, nós te tocamos em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou com desprezo para ele. O demônio, quer dizer, era legião, né? Mas era um homem só, possuído. Ele olhou para ele e falou: Jesus, nós conhecemos. Paulo sabemos quem é, mas vocês quem são? E sapecou os 7. Saíram com roupa rasgada e machucado. Os 7 correram, fugiram. Por quê? Porque eles não estavam debaixo da poderosa mão de Deus, né? Não estavam sujeitos a Jesus Cristo. Porque a gente vê em outra passagem que tinha outros que andavam tocando os demônios, até os apóstolos vieram, né? Até Jesus falaram: ó, Senhor, vimos alguns aí que estão tocando os demônios em teu nome e tal, demos uma bronca neles para eles parar e tal. Aí o Senhor Jesus falou: não faça isso, deixa eles fazer. Porque quem não é contra mim é a favor. Quer dizer, aqueles lá conheciam Jesus, acreditavam nele, na sua palavra, e acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles tinham autoridade espiritual para tocar os demônios. Vocês entenderam? Então é isso, já comecei a dar a introdução, mas agora vamos para o evangelho de hoje, né? Mas antes vamos fazer a nossa oração. Eterno Pai, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Deus Criador e Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Pai Santo, por nos chamar à existência. Senhor, te agradecemos pela nossa vida, não importa a situação dela, seja com dor, seja com enfermidade, seja com sofrimento,
Nós cremos em Ti, que no momento oportuno o Senhor vai nos curar e vai nos libertar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos nisso, Pai Santo. Então nós Te adoramos. Se permite um pouco a doença, a enfermidade, é para nós baixar, como fala assim, para nós baixar a voz, né? Baixar a cabeça, sair do salto, né? Para a gente descer do salto. Então o Senhor permite as doenças, porque nós não enxergamos nossa arrogância, nossa prepotência. Como o Senhor fala na Tua palavra, né? Nós somos pequeninos como um inseto, né? Diante da Tua presença e queremos ser arrogantes e soberbos. Então às vezes o Senhor permite para o nosso bem um mal que o Senhor não quer para nós, mas o Senhor permite. Mas sabemos também, meu Deus, que quando buscamos em Ti, buscamos no conhecimento da Tua palavra, nos dobramos, o Senhor nos cura as nossas enfermidades, no corpo e na alma e no espírito, porque o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, já pagou com o sangue dele, tanto como diz a palavra de Isaías, né? Ele levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, em suas chagas fomos curados, está lá escrito, meu Deus, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então é isso que o Senhor quer para nós. Se não acontece é porque ainda estamos arraigados em alguns pecados, ou então fazendo um resgate por alguém, Senhor. Desde já nós Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos. Peço a Ti, meu Senhor, meu Deus, e eu creio, Senhor Jesus, envia junto com essa palavra o Teu Espírito Santo, para que essa pessoa venha encontrar paz, Senhor. Essa paz que excede todo entendimento, Jesus. Que através desse vídeo que ela está vendo, Senhor, que ela possa Te buscar e Te encontrar, como o Senhor disseste. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e atribulados e oprimidos, fatigados em sua alma, pois eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Eu vos darei paz. É isso que nós queremos. Essa paz que excede todo entendimento, que vale mais que qualquer dinheiro, qualquer riqueza, meu Deus. E os servos das trevas que estão no pecado não sentem paz de jeito nenhum, Jesus. E aí buscam em música, em distração, em droga, em som alto, em muitas distrações para tentar afogar a voz da consciência, assim. Tentar encher o espaço que é Teu, Jesus, no nosso ser, que o Senhor preparou, no centro do nosso ser, para o Senhor estar presente. Vem, Senhor, com a Tua força, com o Teu Espírito. Dai paz, Senhor, a esta pessoa, a esta casa, Senhor. Repreende todo espírito maligno. Aliás, Senhor, nem precisa falar mais. Eu creio no Teu poder, Senhor. Onde chegar a minha voz, que seja a Tua voz, Senhor. E que os demônios fujam aterrorizados ou sejam obrigados a ouvir a Tua palavra, Senhor, se eles insistirem em ficar, Senhor. Afasta das pessoas, Senhor Jesus. Tira do coração. E ao redor onde saem os demônios, Senhor, coloca os Teus anjos. Dentro da pessoa onde saiu as trevas, Senhor, enche com a luz do Teu Espírito Santo e com a Tua paz e com o Teu amor, Senhor, que excede todo entendimento. Muito obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos. Muito obrigado. Amém. Quem crê diz amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos meditar, refletir em Marcos, na liturgia nossa. Deixa eu pôr o binóculo, né? Na liturgia da igreja. Está lá em Marcos. Esse coisa fica mexendo sozinho aí, esse pedestal, gente. Ó. Devagar eu vou arrumando. Vamos fazendo direitinho, né? Não precisa editar, eu não edito minhas coisas nem nada, mas vamos fazer o melhorzinho para vocês, né? Então lá está em Marcos 3. Marcos 3. Será que eu vi certo? Eu estou meio xarope, né? Sim, Marcos 3, do 7 ao 12. Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus, Marcos escreveu. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Por que a gente fala São? Os evangélicos às vezes confundem os santos do cristianismo com os santos do candomblé, e é totalmente diferente. Eles têm a fé deles, que tem para lá, né? Tem liberdade de religião, e nós temos o nosso santo para cá, é outra coisa. O nosso santo é aquilo que Jesus falou: sede santo como eu sou santo, sede santo como o Pai é santo. O que quer dizer santo? É separado, é perfeito, separado do mundo, separado das trevas, separado do pecado, da sujeira, né? Da luxúria, da prostituição, de tudo que é de excesso, da bebedeira, do alcoolismo, da mentira, né? Da prostituição, da depravação. É isso, separado. Então, santo é isso. Por isso que a gente fala São Marcos, porque era um apóstolo próximo de Jesus e com certeza alcançou a salvação, né? O único que perdeu, como o próprio Senhor Jesus disse, foi Judas, né? O
filho da perdição. Infelizmente, Jesus chamou ele várias vezes e ele não aceitou. Avisou, a mãe de Jesus avisou, ele também chamou ele algumas vezes, conversou, mas ele endureceu o coração, ele queria poder e glória mundana. E foi onde ele se perdeu, por causa do dinheiro e do poder. E é o que a gente vê muito aí, né? Muitos artistas, muitos políticos, né? Eles querem poder e glória a qualquer custo nesse mundo. Aí o que acontece? Se chegar na beirada lá do caixão, tá com o pé próximo à cova, e eles não se arrepender, qualquer um de nós, mas estou falando principalmente desses casos, né? Daqueles que buscam glória e poder e corrupção, e para isso eles os fins justificam os meios, né? Eles não querem saber, faz qualquer coisa, como disse uma política e um político. Falou que vai fazer acordo até com o diabo, vai fazer o diabo para entrar no poder, né? E é triste isso, que é uma burrice, que essa vida 60, 70, 80, no máximo 100 anos passa. E nossa vida real vai durar para sempre, né? Séculos e séculos, seja com Deus ou seja nas trevas, né? Que reino você quer ir, né? Então é isso. Mas vamos lá, nem sei porque comecei a falar isso. Por causa do São Marcos, né? Então vamos lá. Tá ali, ó. Marcos 3, do 7 em diante. Jesus retirou-se da onde? Da sinagoga, que ele estava num dia de sábado. Nós vimos ontem, né, na reflexão anterior. Hoje é dia 21 ou 22. Ih, meu reloginho apagou. Hoje nós estamos em janeiro de 2026. Então diz assim, ó, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Retirou-se da onde? Da sinagoga, que ele estava no dia de sábado na sinagoga. Curou o homem da mão seca e ainda foi chamado a atenção, eles queriam matar Jesus. E daí diz que assim, uma grande multidão seguia Jesus, vinda da Galileia e da Judéia. Era como se fosse o estado nosso hoje, vamos dizer São Paulo, Curitiba, ou a cidade, o estado próximo a você aí. E Jerusalém, que era a cidade centro lá na Judéia, né? Da Idumeia, que era mais longe, do Além Jordão, né? Do lado contrário ao mar Mediterrâneo. E dos arredores de Tiro e Sidônia, que era lá para o lado ali da Síria, né? Do Líbano. Ao ver o que ele fazia, né? Uma grande multidão foi até ele ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontasse uma barca para que a multidão não o comprimisse, não o espremesse, né? Não derrubasse ele dentro do mar, porque a multidão vai empurrando, você sabe qual é, todo mundo quer chegar mais perto, né? Até eu ia querer chegar mais perto de Jesus. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal, qualquer um, físico, emocional, espiritual, mental, se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos, tá vendo? Seres, personagens, não é como o mundo moderno, onde hoje é doido para falar assim, não, seus demônios, sai fora, não tem demônio nenhum. É os seus demônios, não, é os fantasmas que te assombram, são os demônios que te perturbam, mas não são seus, né? Os seus demônios, aliás, eles falam como se fosse um sentido figurado, fosse uma força só negativa e não tem nada a ver com isso, são seres, são personagens com personalidade, são anjos decaídos, anjos rebelados contra Deus, anjos revolucionários, né? Tentaram ser revolucionários, a única revolução que eles fez foi as trevas exteriores e o inferno, né? É a desgraça no mundo todo. Então, esses anjos caídos, né? Aqui, ó, diz assim, espíritos, né? Ó, vamos ler novamente aqui. Então curou uma multidão que se arrojavam em cima dele para tocar no manto dele para ser curado. Quando os espíritos imundos ouviam, espíritos imundos, a pessoa possessa com um demônio, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Parece legal, poxa, vamos deixar, eles estão dando testemunho. Não aceita, Deus não aceita testemunho de demônio. Na realidade, sempre tem malícia por trás. Eles queriam fazer isso para frustrar os planos da salvação ou levar junto com Jesus várias pessoas para serem mortas. Os romanos faziam um verdadeiro massacre lá em Jerusalém. Se houvesse essa rebelião, se eles levantassem Jesus como rei, Jesus ia acabar sendo morto na cruz do mesmo jeito. Porque os romanos poderiam daí ver que ele é o revolucionário, e apesar dele não ter se metido em nada disso, que ele falou que o reino dele não era esse mundo, mas iam fazer como estão fazendo hoje em dia aí com as injustiças, né? Iam dizer, não, a culpa é de Jesus, iam crucificar ele do mesmo jeito.
Só que aí ia morrer um monte de gente junto com Jesus desnecessariamente. Então essa era a estratégia do demônio. Se ele vai morrer, então vamos matar um monte de gente junto com ele. E Jesus falou, até quando ele fez a oração, falou, não perdi nenhum deles, Pai. Nenhuma pessoa junto. Você vê que ele só morreu os ladrões que já estavam condenados lá, mas pessoas do povo assim, inocente, ninguém morreu com Jesus. E foi ele falando, no seu filho da perdição, Judas, né, que se matou lá, se estribuchou. Aliás, o demônio levou ele para a morte, né? Então Jesus os proibia severamente que o desse a conhecer. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, depois pode ser que mais tarde a gente faça um. E quando vocês quiserem que faça um assunto diferente, ou que dure mais tempo, uma pregação, um ensino, ou algum tema vocês tiverem, gente, eu não sei, vocês parecem que tem vergonha. Ou ninguém tem nenhuma curiosidade, né? A gente tem alguns assuntos sobrenatural que a gente não costuma falar, porque tem gente que não... tem gente que de todo tipo que escuta, né? Jesus explicava de uma forma simples, ele conhece a sabedoria em pessoa, muitos mistérios do universo, tudo. E você viu que ele até falou assim, se eu vos falo das coisas terrenas, vocês já não entendem, das coisas aqui comparando, né? Com as coisas terrenas, coisas humanas, vocês já não entendem, imagine se eu vos falasse as coisas espirituais, as coisas celestes, verdadeiras. Então a gente não fala uns assuntos mais profundos, porque é para que todos entendam. Mas se alguém quiser que a gente explane algum assunto mais profundamente, é só comentar e pedir, tá bom? Fiquem na paz de Jesus, não esqueça de vigiar e orar em todo o tempo. O Senhor Jesus vem falando e hoje mais do que nunca nos tempos bizarros que nós estamos vivendo. Jesus falou que a natureza ia dar vários sinais aí, que é para nós se converter, para acordar os que estão dormindo. Para buscar a palavra dele, buscar Deus, buscar, né, nossa vida espiritual, cuidar dela, vigiar. Ele falou, vigiai e orar em todo o tempo. Vigiai primeiro. Por que vigiai primeiro de orar? Porque você vigiando, você vai ver que você está rezando pouco, você está orando pouco, você está dedicando pouco tempo às coisas de Deus, né? Então, por isso que ele falou, vigiar primeiro. E vigiar sobre, não é vigiar o vizinho, a vizinha, para ficar contando as coisas do vizinho, os erros do próximo, né? Mas é vigiar sobre si mesmo, o que você está fazendo de errado. Desde as pequeninas coisas, desde um lixinho embaixo do tapete escondido, desde um papel de bala no chão, até os pecados maiores. Você tem que vigiar o que você está fazendo, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai e orai para que o Filho do Homem não vos pegue de surpresa. E você não venha cair nesse dia, para que você se mantenha de pé na vinda do Filho do Homem. Seja com você batendo as botas, ou com o final dos tempos que está próximo também. Tá bom? Não sei se a geração que nasceu no ano 2000 daria 2070 por aí, ou se a geração da criação do Estado de Israel, que terminaria em 2030 aí. Que foi em 48, 50, que foi oficializado, 2028, né, 29, que foi oficializado o Estado de Israel, né, e voltou a contar o reloginho para a humanidade. Quando o Estado de Israel foi recriado lá pela ONU em 1948, inclusive Deus na palavra dele está profetizado, eu não sabia, eu lia lá, não entendia. Deus falando assim, pode uma nação ser criada num dia? Pode ser criada, e foi criado num dia o Estado de Israel novamente, em 1948, pela ONU, com voto de Minerva, o voto de decisão de um brasileiro, Oswaldo Aranha, entendeu? Por isso que o Brasil tinha mordomia com Israel. Agora não sei mais, porque o presidente foi considerado pessoa não grata, não sei como está o visto lá para Israel. Tá bom, gente? Mas fiquem na paz de Jesus, vamos buscar o conhecimento, porque o Senhor mesmo falou, Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Em Oséias 6,6 ele falou, eu quero mais o amor, o amor. Os evangelhos falam muito em poder, quer conhecer o seu poder, seu poder. O poder nós já sabemos que ele tem todo do universo. O céu e a terra, os infernos se dobram diante de Jesus. Agora queremos conhecer o seu amor, né? Então ele quer mais o amor que os sacrifícios e mais o conhecimento de mim. O conhecimento, né? Ele não falou de mim, eu que falo, de eu. De nós, mas não é. Eu quero mais o conhecimento do que os holocaustos. Então vamos buscar o conhecimento. E onde nós podemos ter um conhecimento bom? Na palavra de Deus. Já compre uma Bíblia para você, para cada pessoa da família, das mais antigas de preferência, procurar em sebo melhor ainda, porque o pessoal aí da turma do outro lado, dos servos das trevas, estão alterando algumas palavras nas Bíblias novas, né? Então fique com Deus, Deus abençoe nós todos, o nosso dia que seja produtivo e de paz. Que a nossa vida seja produtiva e de paz e que o Senhor nos revista com a sua armadura, com a armadura do cristão.
Deus abençoe a nós todos. Tchau, gente. Até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.